comprovar cientificamente as vidas sucessivas. Abandonei, voluntariamente, os ensinos que nos foram dados pelos espíritos a respeito da grande lei de evolução espiritual. Agora, porém, devo resumi-los, a fim de que se lhes possa apreciar a importância e a grandeza. Eles esclarecem com luz nova o problema do destino humano, oferecendo-nos novas soluções para a natureza divina e o verdadeiro destino reservado a todos os seres humanos. Com efeito, os filósofos espiritualistas de nossos dias se têm ocupado pouco com a origem da alma. Se o futuro dela nos tem interessado, o mesmo não acontece com o seu passado. Parece, entretanto, que os dois problemas se ligam e que são iguais em mistério. Os teólogos têm tido mais zelo com esta questão. Ela diz de perto com a base em que repousa o cristianismo, a transmissão do pecado original. As suas opiniões podem reduzir-se a duas hipóteses. Uns admitem que todas as almas estavam contidas na de Adão e que se transmitiam pela geração. Tal era em particular a opinião de Tertuliano, S. Jerônimo e Lutero. Leibniz e Malebranche filiaram-se a essa doutrina. Ela não foi universalmente admitida, e a opinião comum é que é preciso um ato da vontade divina para que se crie uma alma a cada nascimento. Mas esbarramos aqui com dificuldades logicamente insuperáveis, porque esta hipótese é inconciliável com a bondade e a justiça de Deus. As provas clássicas referentes à demonstração da existência da causa primária, o Espiritismo veio acrescentar uma nova, de alguma sorte experimental, que resulta de nossas relações com os espíritos desencarnados. O estudo das comunicações espíritas provou-nos, de maneira irrefutável, que a situação da alma depois da morte é regida por uma lei de justiça infalível, segundo a qual os seres se encontram em condições de existência que são rigorosamente determinadas por seu grau evolutivo e pelos esforços que faz para melhorar. Nossas relações com o além ensinaram-nos, ainda, que não existe inferno nem paraíso, mas que a lei moral impõe sanções inelutáveis àqueles que a violaram, enquanto reserva a felicidade aos que se esforçaram por praticar o bem, sob todas as formas. A bondade e a justiça do Todo-Poderoso parecem falhas, quando examinamos as inúmeras desigualdades físicas, morais e intelectuais que existem entre todos os seres, desde seu nascimento. Porque, diremos com Allan Kardec, se o fim que devemos atingir é o mesmo para todos, favoreceria a potência divina a certas criaturas, recusando a outras as mesmas faculdades para que chegassem à felicidade futura. É evidente que existem entre as raças que povoam a Terra diferenças profundas de mentalidade, e mesmo em cada nação, desde o nascimento, uma incalculável desigualdade entre todos os indivíduos. E absolutamente certo que a alma da criança apresenta, desde tenra idade, aptidões diversas e independentes da educação. Porque revelam alguns, desde a infância, aptidões para as artes e para as ciências, enquanto outros permanecem medíocres e inferiores durante toda a vida. Donde vêm-nos as ideias inatas ou intuitivas, que não existem em outros? Como admitir que uma alma nova, vinda pela primeira vez à Terra, já esteja agafada de vícios e demonstre irresistíveis propensões para o crime, enquanto outras, ainda que em meios inferiores, possuam sentimentos perfeitos de dignidade e doçura? Qual será a sorte das crianças mortas em pouca idade, e por que cria potência infinita a almas que devem habitar corpos de idiotas e de cretinos, sem utilidade social? É claro que a educação é impotente para dar aos homens as faculdades que lhes fazem falta, e ela desenvolve, apenas, as que eles trazem do berço. Se a nossa eternidade futura depende de uma só passagem aqui, o que não passa de um segundo na imensidade do tempo, porque Deus, eterno, infinito, onisciente, para quem não existe passado nem futuro, sabendo a sorte que está reservada a cada criatura, dá-lhe a existência. Estamos com o direito de perguntar por que crer estes monstros, cuja vida é uma série de crimes, e que devem ser castigados com suplícios sem fim. Assim, também sabendo o que deve suceder a cada um de nós, porque favorecerá uns, à custa dos outros, o que é contrário, ao mesmo tempo,
A bondade e a justiça de quem Jesus chamou Pai Celestial, e cujo amor se deve estender a todos os que saem dele. Quando uma doutrina filosófica ou um dogma religioso conduz a tais inconsequências, pode-se assegurar que esse dogma ou essa doutrina são erros manifestos, e temos o direito de procurar uma explicação melhor para essas aparentes anomalias. Desde então, a explicação pelas vidas sucessivas adquire um valor incontestável, pois que oferece uma solução racional a todos os problemas que sem ela permaneceriam insolúveis. De fato, se admitirmos que o nascimento atual é precedido por uma série de existências anteriores, tudo se esclarece e se explica facilmente. Os homens trazem, ao nascer, a intuição daquilo que já adquiriram e são mais ou menos adiantados, segundo o número de existências que percorreram. Sendo contínua a criação, existem em uma sociedade, ao mesmo tempo, seres cuja idade espiritual difere consideravelmente. Daí provém as desigualdades morais e intelectuais que as diversificam. Podemos, pois, dizer com Allan Kardec: Deus, em sua justiça, não podia criar almas mais ou menos perfeitas, mas, com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos nada tem de contrário à mais rigorosa equidade, é que nós encaramos o presente e não o passado. Este raciocínio repousa em um sistema, uma suposição gratuita. Não. Partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e achamos esse fato inexplicável por todas as teorias em curso, enquanto a sua explicação é simples, natural, lógica, por uma outra teoria. É racional preferir a que não explica, àquela que explica. Se as almas devem passar por todas as situações sociais e por todas as condições físicas para desenvolver-se moral e intelectualmente, as desigualdades de toda a natureza, que se verificam entre os seres, compensam-se na série das vidas sucessivas. Cada qual, a seu tempo, ocupará todos os degraus da escala social, o que cria uma perfeita igualdade nas condições do desenvolvimento dos seres, em virtude da lei de justiça. Todos se encontram na condição social que melhor convém ao seu progresso individual, porque todo renascimento é condicionado pelas consequências das vidas anteriores. Toda falta acarreta efeitos inelutáveis. Já mostrei como se opera, de alguma sorte automaticamente, essa justiça distributiva, que é infalível. O esquecimento do passado. A objeção mais comumente feita à palingênese é o esquecimento quase geral das existências anteriores. Pareceria ilógico, no ponto de vista da justiça, fazer-nos expiar em uma existência faltas cometidas nas vidas passadas, de que tivéssemos perdido a lembrança. É bom observar, desde logo, que o esquecimento de uma falta, não lhe atenua as consequências, e que o conhecimento da mesma seria para muitos um fardo insuportável e uma causa de desânimo, o que nos tiraria a força de lutar para o nosso soerguimento. Se a renovação do passado fosse geral, ela perpetuaria os dissentimentos e os ódios que foram a causa das faltas anteriores, e se oporia a qualquer progresso. É bom observar que todos os incidentes infelizes da vida não são, necessariamente, expiações de faltas anteriores. As provas são condições indispensáveis para obrigar-nos a vencer nosso egoísmo e desenvolver as faculdades ou as virtudes que nos fazem falta. Aliás, o esquecimento do passado não é absoluto nem permanente. Já vimos os casos em que se conservou a memória das existências passadas. Em certo grau de elevação, encontramos, no espaço, entre duas encarnações, a lembrança de nossas vidas anteriores, e isto nos permite conhecer melhor o que nos falta ainda para elevar-nos na hierarquia dos espíritos, desenvolvendo os predicados intelectuais e morais que estão em germe em nossa consciência e cujo desabrochar deve conduzir-nos aos mais altos cimos da espiritualidade. Essa visão panorâmica de nossa evolução espiritual dá-nos o sentimento da identidade e da perpetuidade de nosso ser espiritual. O ouvido dos incidentes de nossas vidas anteriores é necessário para que possamos abandonar mais facilmente os erros e preconceitos adquiridos. A justiça, entretanto, exige que resgatemos nossas faltas, quando as houvermos cometido conscientemente.
Eis porque diz o Dr. Gelley. Cada um de nossos atos, de nossos trabalhos, de nossos esforços, de nossas penas, de nossas alegrias, de nossos erros, de nossas faltas, tem uma repercussão fatal, reações mentais em uma ou outra de nossas existências. O problema da existência do mal. Se o Espiritismo conquistou milhões de adeptos do mundo inteiro, não foi somente porque traz à humanidade a demonstração científica da existência da alma e da sua imortalidade, mas também porque propõe soluções lógicas para todos os enigmas que as religiões ou as filosofias não puderam resolver até então. Não se contenta ele em consolar aqueles que a tristeza de perder os seres amados reduzir ao desespero. Responde às nossas interrogações sobre nossas origens e nossos destinos, com teorias concordantes, assim com a justiça e a bondade de Deus e com as exigências da ciência. Que mais angustiosa questão que a existência do mal. Como um ser todo-poderoso deixá-lo ia subsistir, se só depende de sua vontade o desaparecimento desse mal. Porque os bens naturais, saúde, força, inteligência, parecem distribuídos ao acaso, assim como a fortuna e as honras, sendo, até, muitas vezes, o apanágio dos menos dignos. Porque essas calamidades que assolam regiões inteiras, mergulhando na dor milhares de seres inocentes. A doutrina das vidas múltiplas faz-nos entrever uma parte da solução do problema. Se voltarmos grande número de vezes à Terra, o jogo das reencarnações colocar-nos-á, sucessivamente, em todas as posições possíveis, e a desigualdade real, que existe para uma só vida, compensa-se, quando abraçamos a multiplicidade das condições físicas, morais, intelectuais e sociais que alternadamente temos ocupado aqui. O que havia de arbitrário desaparece, desde que todos os seres inteligentes experimentam provas semelhantes. O progresso. O mal já não é uma fatalidade inelutável de que não nos poderíamos libertar. Ele aparece como um aguilhão, como uma necessidade destinada a compelir o homem para a estrada do progresso. Apesar dos sofismas dos retóricos, o progresso não é uma utopia. A existência do homem, na época quaternária, errante através das florestas ou vivendo nas cavernas, não é comparável à do mais miserável camponês de nossos modernos países. À medida que penetramos no mecanismo da natureza, vamos podendo utilizar-nos da ciência para melhorar nossa situação física. Foi o que sucedeu no correr das idades, pela transformação gradual das plantas, que são úteis à nossa alimentação, pelo saneamento das regiões insalubres, pela dragagem e regularização dos cursos d'água, que suprimem as inundações. Assim, também, os flagelos naturais como a cólera, a peste, a difteria, a raiva, diminuem dia a dia de intensidade, graças aos imortais descobrimentos de Pasteur e seus discípulos. Temos o direito de esperar que, pelos progressos da ciência, a tuberculose e outras doenças epidêmicas, que dizimam, ainda, a humanidade, não serão mais, daqui a alguns anos, que um mau sonho, dissipado pela luz da ciência. A civilização dá ao homem uma segurança que seus precursores não conheciam. A agricultura e a indústria lhe têm proporcionado um bem-estar, que os antepassados nunca teriam ousado sonhar. As comunicações rápidas fizeram desaparecer as fomes periódicas, esse flagelo da antiguidade da Idade Média, assim como a higiene diminuiu as epidemias. No ponto de vista moral, o progresso tem sido mais lento, a luta pela existência ainda cruel, mas quem compararia o proletariado atual com a escravidão antiga? Se as guerras não parecem desaparecer, já não se arrancam as populações dos seus lares para serem vendidas em leilão, e os soberanos não gastam os seus ósseos, como os da Assíria ou do Egito, furando os olhos dos prisioneiros ou elevando pirâmides com seus membros mutilados. O sentimento da solidariedade afirma-se hoje pela multiplicação dos hospitais, pelas pensões aos velhos, pelo auxílio aos enfermos, pelas associações contra os riscos da doença e do desemprego. Sente-se que um novo estado de coisas está em via de elaboração, se ainda se acha rudimentar e defeituoso em muitos pontos, é de crer que vá tomando voo. A evolução para melhor surge como consequência da elevação intelectual da massa social,
que a instrução, liberalmente distribuída, começa a fazer sair do seu torpor. Não se espera mais a felicidade por uma intervenção sobrenatural. Compreende-se que ela será o resultado do esforço coletivo. É preciso deixar aos amadores os paradoxos fáceis da negação do progresso, porque este aparece como a lei espiritual que rege o universo inteiro. Daí resulta que somos criadores de um determinismo ulterior, que será a consequência de nossas ações passadas. Possuímos a possibilidade de modificar nossas existências futuras, no mais favorável sentido, conforme o grau de liberdade moral e intelectual, em relação com o ponto de evolução a que tenhamos chegado. Consequências morais. As vidas sucessivas têm por objeto o desenvolvimento da inteligência, do caráter, das faculdades, dos bons instintos, e a supressão dos maus. Sendo contínua a evolução e perpétua a criação, cada um de nós, no correr das existências, é, a todo instante, feitura de si mesmo. Com efeito, trazemos conosco uma sanção inevitável, que pode deixar de exercer-se imediatamente, mas que, cedo ou tarde, terá uma repercussão certa nas vidas futuras. As desigualdades morais e intelectuais não são resultado de decisões arbitrárias da divindade e a justiça já não se acha ferida. Partindo todos do mesmo ponto, para chegar ao mesmo fim, que é o aperfeiçoamento do ser, existe, realmente, uma perfeita igualdade entre todos os indivíduos. Essa comunhão de origem mostra-nos claramente que a fraternidade não é uma palavra vã. Em todos os degraus do desenvolvimento, sentimos-nos ligados uns aos outros, de sorte que não existe diferença radical entre os povos, a despeito da cor da pele ou do grau de adiantamento. A evolução não é somente individual, é coletiva. As nações se reencarnam por grupos, de sorte que existe uma responsabilidade coletiva como existe a individual. Daí resulta que, qualquer que seja a nossa posição na sociedade, temos interesse em melhorá-la, porque é o nosso futuro que preparamos. O egoísmo é, ao mesmo tempo, um vício e um mau cálculo, porque a melhoria geral só pode resultar do progresso individual de cada um dos membros que constituem a sociedade. Quando estas grandes verdades forem bem compreendidas, encontrar-se-á menos dureza entre os que possuem, e menos ódio e inveja nas classes inferiores. Se os que detêm a riqueza ficarem persuadidos de que, na próxima encarnação, poderiam surgir nas classes indigentes, teriam evidente interesse em melhorar as condições sociais dos trabalhadores. Reciprocamente, estes aceitariam com resignação a sua situação momentânea, sabendo que, mais tarde, poderiam estar, por sua vez, entre os privilegiados. A palingenesia é, pois, uma doutrina essencialmente renovadora, é um fator de energia, visto que estimula em nós a vontade, sem a qual nenhum progresso individual ou geral poderia realizar-se. A solidariedade impõe-se a nós como uma condição essencial do progresso social, é uma lei da natureza, que já podemos verificar nas sociedades animais, constituídas para resistir à lei brutal da luta pela vida. O mal não é uma necessidade fatal imposta à humanidade. Em resumo, a teoria das vidas sucessivas satisfaz todas as aspirações de nossas almas, que exigem uma explicação lógica do problema do destino. Ela concilia-se perfeitamente com a ideia de uma providência, ao mesmo tempo justa e boa, que não pune nossas faltas com suplícios eternos, mas que nos deixa, a cada instante, o poder de reparar nossos erros, elevando-nos, lentamente, por nossos próprios esforços, subindo os degraus dessa escada de Jacob, onde os primeiros mergulham na animalidade e os últimos chegam à mais perfeita espiritualidade. Podemos dizer, com Maeterlinck: reconheçamos, de passagem, que é lamentável não sejam peremptórios os argumentos dos teósofos e dos espiritistas, porque não houve nunca uma crença mais bela, mais justa, mais pura, mais moral, mais fecunda, mais consoladora, e até certo ponto mais verossímil que a deles. Tão só com a sua doutrina das expiações e das purificações sucessivas, ela explica todas as desigualdades sociais, todas as injustiças abomináveis do destino. Mas a qualidade de uma crença não lhe atesta a verdade.
Ainda que ela seja a religião de 600 milhões de homens, a mais próxima das origens misteriosas, a única que não é odiosa, a menos absurda de todas, é preciso não fazer o que fizeram as outras, mas trazer-nos testemunhos irrecusáveis, pois o que ela nos deu até agora não é mais do que a primeira sombra de um começo de prova. As provas que Maeterlinck pede, creio tê-las trazido. O que possuímos agora é uma demonstração positiva, e ela nos permite compreender não só a sobrevivência do princípio pensante, senão também a sua imortalidade, pois que durante milhões de anos havemos evolucionado nesta Terra, que deixaremos, quando nela mais nada houver que aprender. Fim.